Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o processo decisório, que é uma tarefa característica do gestor, porque a todo momento ele se depara com situações que exigem dele uma tomada de decisão. Então vamos entender como o processo decisório acontece. Vamos lá? Aqui nós temos um conceito do professor Maximiano, que ele vai dizer que o processo decisório é uma sequência de etapas, né? Então, assim, é uma sequência, porque se trata de um processo, tá? Então, é uma sequência de etapas que vai desde a identificação da situação, que vai oferecer um problema ou uma oportunidade, até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução. Uma decisão que se coloca em prática cria uma nova situação, que pode gerar outras decisões ou processos de resolver problemas. E aqui um ponto que merece destaque para a gente é quando ele fala que o processo decisório é essa sequência de etapas que vai desde a identificação da situação que oferece um problema ou uma oportunidade. Então aqui, problema e oportunidade. E aqui é importante, né, a gente parar um pouquinho e pensar nesses dois pontos, né, que o processo decisório vai tratar ali de um problema ou de uma oportunidade. Porque quando a gente fala em decisão, em processo decisório, a gente coloca muito a nossa visão para a resolução de um problema, né? Mas o gestor ele pode se deparar com uma situação que é uma oportunidade e que exige dele uma decisão a ser tomada, né? Então, a gente não ter essa visão estreita de que a decisão lida somente com problemas, a decisão lida também com coisas positivas, com oportunidades de crescimento, né? Então, o gestor muitas das vezes precisa decidir, né, entre o caminho A e o caminho B, né, que são duas oportunidades que se apresentam ali para ele. E é de acordo com o que a organização pretende alcançar no futuro, ele precisa tomar uma decisão de qual o melhor caminho ele deve tomar, tá? Então a gente sempre pensa nisso. Decisão não é apenas para ser tomada para resolver um problema, né? Também é para se decidir por uma oportunidade, né? Uma nova chance no mercado, ou um novo mercado a ser explorado, certo? Então, voltando aqui, problema e oportunidade, a gente lembrar desses dois pontos e lembrar sempre que administrar é tomar decisões. Isso é algo que a gente tem também que pensar e lembrar, né? Se administrar é tomar decisões, quem faz a administração dentro das organizações é o administrador ou o gestor. Então, essencialmente, toda ação gerencial ela vai ter uma natureza decisória. Isso aqui é importante da gente guardar. E aí, qual é a origem da teoria das decisões? E a gente já se deparou com esse senhor aqui, o Herbert Simon, quando a gente estudou a teoria comportamental, né? Então, a teoria das decisões também foi criada por ele para explicar o comportamento humano nas organizações. E ele aborda isso no livro O Comportamento Administrativo, onde ele vai conceber a organização como sendo aí um sistema de decisões. E essas decisões, elas vão ser tomadas de acordo com o comportamento do gestor. Então, cada pessoa, né, cada gestor vai participar de forma racional
e também de uma forma consciente das decisões. Então, ele traz aí essa ligação entre o comportamento humano e as decisões que são tomadas dentro da organização. Então, ele traz aí a teoria das decisões para dentro da administração, né, fazendo essa ligação com o comportamento humano. As decisões são tomadas por pessoas e como essas pessoas se comportam diante de um momento em que elas precisam tomar uma decisão, né, de um momento em que são pressionadas, né, que exigem decisões mais rápidas, decisões mais rígidas, e como elas se comportam quando as decisões podem ser tomadas de uma forma mais flexível. Então, o Herbert Simon traz para a gente, então, esse estudo, né, juntando a teoria comportamental com a teoria das decisões. Então, sempre que a gente falar de teoria das decisões, processo decisório, a gente lembra do Herbert Simon e a gente lembra da teoria comportamental. Aqui os elementos, né, que envolvem a decisão, porque o Simon, ele entende o sistema de decisões como um processo administrativo. E por ser um processo administrativo, ele aponta aqui esses 6 elementos que vão envolver a decisão. Ele fala do tomador de decisão, que é aquela pessoa que vai escolher, né, vai fazer uma escolha ou uma opção entre várias alternativas ali, ou seja, é aquela pessoa que vai decidir mediante, né, essas alternativas que ela tem de ação. Vão existir também os chamados objetivos, que é aquilo que o tomador de decisão quer alcançar com as suas ações. As preferências, que são os critérios que esse tomador de decisão usa para fazer a sua escolha. A chamada estratégia, que é o curso de ação, ou também chamado de caminho, que o tomador de decisão então escolhe para atingir esses objetivos. E a estratégia, ela também está relacionada com os recursos que estão disponíveis ali, sejam recursos humanos, recursos financeiros ou recursos materiais, né? Então, a estratégia, ela não pode ser desenhada, né? Esse curso de ação, ele não pode ser escolhido ali pelo tomador de decisão sem ele levar em consideração os recursos disponíveis para ele naquele momento. Então, a estratégia dele tem que ser uma estratégia realista e condizente ali com a situação da organização. Outro elemento que nós temos é a situação, que são aspectos do ambiente que vão envolver, então, o tomador de decisão. E aí podem existir aspectos que estão fora do controle ou fora do conhecimento do tomador, e isso vai afetar a decisão dele. E por último, nós temos como um elemento que envolve a decisão o resultado, que é exatamente a consequência ou a resultante de uma dada estratégia que foi aí escolhida pelo tomador de decisão para poder resolver aquela situação que se apresenta para ele. Seja essa situação, lembrando, um problema ou uma oportunidade, mas uma situação que exigiu que ele tomasse alguma decisão. Então, toda decisão vai ter esses 6 elementos aqui que a gente vai conseguir identificar de alguma forma. E aí a gente vai entrar num ponto aqui que costuma ser bem polêmico aí, quando a gente vai resolver as provas, que são as chamadas etapas do processo decisório. E por que esse assunto é polêmico? Porque cada autor vai tratar o assunto de uma forma diferente. Então, a gente vai ter autores que vão dizer que o processo decisório é composto por 4 etapas, outros que vão dizer que são por 5 etapas, né? Então, isso acaba confundindo um pouco, né, a gente na hora de fazer uma prova, né? Afinal de contas, essa banca está querendo mais
qual é o autor, né? O que ela entende que o processo decisório é composto, então, de quantas etapas. Então, a gente trouxe, né, 2 autores que a gente considera mais utilizados aí pelas bancas, que é o Chiavenato, né, é um autor clássico aí da administração, e também o Maximiano, né? E a gente vai ver uma peculiaridade no Chiavenato. Ele traz nos livros dele, quando ele vai tratar do processo decisório, uma parte que ele vai falar que o processo decisório é composto por 7 etapas, e aí ele faz uma ressalva, retirando, né, dizendo que podem ser retiradas 3 etapas, e aí ele apresenta uma forma mais sintética aí das etapas do processo decisório como sendo 4. E a gente vai ver também o Maximiano. E aí a gente vai ver um outro ponto bem interessante, que mesmo tendo essa divergência no número de etapas do processo decisório, a gente vai ver que o processo decisório ele trata de 4 elementos que vão estar sempre presentes ali quando a gente fala do processo decisório em si. Então, a gente, na hora de resolver provas, a gente também pode utilizar essa artimanha, né? Identificar esses 4 elementos ali e ver se se trata realmente de etapas do processo decisório, tá? Então, a gente vai colocar aqui no cantinho, quais são esses elementos que, em regra geral, acabam aparecendo no processo decisório, que é a identificação, a escolha. Então, sempre vai ser identificado aí uma situação que pode ser um problema, uma oportunidade. A gente vai ter uma escolha, que é a escolha de alternativas ali, de que decisão tomar. Nós vamos ter a fase da implementação, que é quando a decisão é tomada, e a gente vai ter a parte da avaliação. Então, na essência, o processo decisório é composto dessas 3 fases aqui, a fase da identificação, da escolha, da implementação ou da avaliação. E a gente vai começar aqui pelo Chiavenato, como a gente disse, ele trazendo 7 etapas do processo decisório. Então, assim, são etapas que, se a gente parar e olhar, elas podem ser unidas a uma só, né? Praticamente uma diz praticamente o que é a outra. Então, ele dá como se fosse aqui uma desmembrada, um detalhamento maior do que seriam essas etapas do processo decisório. Então, aqui a gente vai ver como a primeira etapa, percepção da situação que vai envolver algum problema, e aqui só lembrando que pode ser uma oportunidade também, para a gente não ficar com aquela visão estreita de que processo decisório, a decisão só existe para resolver problemas. Segunda etapa, análise e definição do problema ou oportunidade. Definição dos objetivos, procura de alternativas de solução ou cursos de ação, então, que são os caminhos. Quinta etapa, escolha, seleção da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos, avaliação e comparação dessas alternativas e, finalmente, implementação da alternativa ali escolhida. E aí a gente vai ver, né, essas 7 etapas, e o Chiavenato vai dizer que, se houver pressão, então uma pressão, né, uma alta pressão para resolver um problema ou decidir por uma oportunidade, então assim, vamos colocar uma pressão para decidir. O que pode acontecer aqui? Ele diz que as etapas 3, 5 e a etapa número 7, elas podem ser abreviadas ou até mesmo suprimidas. Quando ele diz abreviadas, é que essas etapas não precisam demorar muito. Elas podem acontecer, mas o gestor tem que passar rapidamente por elas,
né? Então, não perder muito tempo ali. Ou essas etapas, elas podem ser suprimidas. E quando a gente tira essas 3 etapas, a gente vai ter o quê? 4 etapas, que aí é o próximo slide que a gente vai ver, que são as 4 etapas que o Chavenato diz que o processo decisório pode ter também, tá? Então, voltando aqui, a gente vai ter, né, suprimiu a 3, a 5 e a 7, a gente vai ter etapa 1, 2, 4 e a etapa 6, como sendo aí o processo, as etapas do processo decisório. E isso quando existe uma pressão para decidir. Ele diz que quando não tem pressão, não existe essa pressão para que uma decisão saia logo, algumas dessas etapas aqui, elas podem ser até mesmo ampliadas ou estendidas no tempo. Então, não existe uma regra, né, dizendo assim, o processo decisório tem essa etapa. O Chavenato traz para a gente que depende da situação. Se existe uma pressão para decidir, precisa ser algo rápido, pode até mesmo diminuir, né, o tempo daquelas etapas ou até mesmo suprimir as etapas, nessas 3 etapas aí das 7. Caso não haja pressão para decidir, as etapas, sejam elas quais forem aí, dessas listadas por ele, podem ser ampliadas ou até mesmo estendidas no tempo. Então, a gente vai ver agora no próximo slide quando o Chavenato leva em consideração o processo decisório com apenas 4 etapas. E aí ele vai falar, primeira etapa, definição e diagnóstico do problema, que é a fase, então, de obtenção de dados e de fatos acerca do problema, e aí a gente vai complementar aqui, ou oportunidade. Então, definição e diagnóstico da oportunidade também. Tá? Então, vou escrever aqui para vocês só para a gente não esquecer. Então, primeira etapa, definição e diagnóstico do problema. Segunda etapa, então aqui a primeira etapa, segunda etapa, procura de soluções alternativas que sejam mais promissoras. Então, é a busca de cursos alternativos de ações possíveis e que sejam mais promissoras para quê? Para solucionar o problema, conseguir aproveitar a oportunidade, satisfazer necessidades, ou então aquelas soluções que sejam mais promissoras para alcançar o objetivo. Tá? Então, essa é a segunda etapa para o Chavenato. Terceira etapa, análise e comparação dessas alternativas de solução. Então, várias alternativas vão ser analisadas, vão ser ponderadas e vão ser comparadas. Então, é aquele momento de ver a questão do custo-benefício. É nesse momento aqui da análise e da comparação. Ver o custo e benefício e também as consequências futuras. E por último, quarta etapa, seleção e escolha da melhor alternativa como um plano de ação. Então, é a escolha de uma alternativa de curso de ação que vai implicar no abandono dos demais cursos alternativos. É nesse momento aqui que vai acontecer o processo realmente de seleção daquela alternativa que vai ser a decisão mais promissora. A decisão mais promissora foi analisada e comparada e aqui realmente acontece a análise. Então, aqui a gente vê, né, as 4 etapas do processo decisório também apresentadas pelo Chavenato. E a gente vê que é uma coisa mais simples, né? Lá no primeiro slide,
aquelas 7 etapas muito detalhado. Nessas 4 a gente já vê que com poucas etapas ele conseguiu abranger muitas das outras coisas que acontecem, né? Então ele junta aqui, por exemplo, seleção e escolha, análise e comparação, né? Porque no momento que você está analisando, você está comparando, né? Você está vendo ali o que exatamente existe, né, de elementos para naquelas alternativas, naqueles cursos de ação. Então você vê que é uma coisa mais sintética. E agora a gente vai ver as etapas do processo decisório segundo a visão do professor Maximiano. E aqui, né, a gente trouxe até uma gravura que é do próprio livro dele, que traz bem detalhado aqui para a gente um esqueminha de como ele vê as etapas do processo decisório. Então, aqui como etapa primeira, ele diz que tem que ser feita, né, a identificação do problema ou oportunidade. Olha, ele aqui já traz essa visão aqui que nós falamos da decisão não ser apenas para resolver problemas, mas também para aproveitar uma oportunidade. E ele disse aqui, né, que essa identificação de problema ou oportunidade é uma situação de frustração, interesse, desafio, curiosidade, irritação, né? Então, o que está acontecendo ali? Segunda etapa, parte-se então para o diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É essa análise do problema ou da oportunidade. Compreensão da situação, né? Essa tentativa de compreender o que está acontecendo. Terceira etapa, ele traz para a gente a geração de alternativas. Com base no diagnóstico, existe um processo de criar formas de resolver o problema ou de aproveitar a oportunidade. E na quarta e última etapa, ele fala da decisão, que é a avaliação, julgamento, comparação e, finalmente, a escolha de alternativas. Então, a gente vê que o professor Maximiano ele já traz as etapas assim mais condensadas, né? Você vê que no próprio nome das etapas a gente já identifica o que vai ser feito ali. E o que é muito interessante da questão do problema e da oportunidade no processo decisório. Então esses são os dois, né, os dois autores que nós achamos melhor aqui trazer para vocês, que falam do processo decisório, que não impede que vocês olhem outros autores também, tá? Mas esses dois aqui foi o que a gente achou que são os mais cobrados, que a gente identificou mais questões tratando aí mais da visão deles dois, tá? Mas vocês fazendo exercícios, vocês vão começar a identificar. Ah, não, essa banca aqui está usando mais o Chavenato. Não, essa daqui já tem uma visão mais voltada para o Maximiano, tá bom? Então a gente vai fazer agora uma questão para a gente ver como que isso vem sendo tratado nos concursos ao longo do tempo. Aqui nós temos uma questão do CESP, de 2018, e vai dizer que no que se refere ao processo administrativo e aos múltiplos aspectos relacionados ao assunto, pede para a gente julgar o item. E diz que o processo decisório é composto de 2 etapas, definição e diagnóstico do problema, né? Então, ele trata isso daqui como uma etapa e desenho da solução como sendo uma segunda etapa. E aqui de cara a gente já sabe que essa questão ela está errada porque a gente viu que pelo menos o processo decisório ele é composto aí por 4 etapas, independente do autor, né, 4 etapas, e na essência, né, como regra geral, essas etapas, seja o nome que elas levem, na essência elas precisam trazer a identificação, seja do problema ou da oportunidade, ela vai trazer a escolha, ela vai trazer a chamada implementação e ela vai trazer também para a gente a avaliação. Então, está totalmente errado falar que o processo decisório é composto de 2 etapas, tá? Então, aqui a gente viu, né, uma forma como as bancas podem cobrar, né, esse assunto. A gente viu aqui que
né? Não precisa nem identificar qual é o autor aqui que o CESP está meio que invocando aí para a gente poder responder essa questão. Não, 2 etapas. Até hoje, pelo menos, eu nunca vi nenhum autor que trate o processo decisório com 2 etapas, no mínimo 4. Né? E a gente partindo para essa regra geral, né, de que seja que nome se dê as etapas. E, em regra, a gente, quando fala de processo decisório, a gente tem identificação, escolha, implementação e avaliação, a gente consegue matar qualquer questão aí que apareça para a gente, certo? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falando dos tipos de decisão, né? Então, muitos de vocês aí que já têm uma certa estrada aí no estudo da administração, já ouviram falar das decisões programadas e das decisões não programadas. E o que seriam as programadas? São aquelas decisões onde existe uma situação bem definida, as informações são confiáveis e precisas, as decisões programadas estão relacionadas às atividades rotineiras que vão predominar lá no nível operacional da empresa. Mas aqui é importante a gente ver que as atividades rotineiras elas vão predominar no nível operacional, mas não quer dizer que elas não existam nos outros níveis hierárquicos da organização, tá? Vão acontecer com menos frequência, né? Principalmente lá no nível estratégico, por exemplo, mas elas existem sim, tá? Essas atividades rotineiras em todos os níveis da organização, mas elas vão predominar no nível operacional. Então, as decisões programadas têm predomínio no nível operacional porque elas funcionam ali para as atividades rotineiras e aonde acontecem mais atividades rotineiras no nível operacional da empresa, tá? Então, atenção com isso. As decisões programadas também, elas trazem celeridade, né, para ali nas decisões e também elas acontecem em ambientes estáveis. E aí é muito importante da gente lembrar que as decisões programadas são aquelas que já estão desenhadas, né? Elas já existem. E elas existem aonde? Nos manuais, elas existem nos procedimentos, nas políticas das organizações, porque são decisões que são utilizadas para atividades do cotidiano mesmo, né? Então é aquilo que tem começo, meio e fim conhecido, tanto pelos gestores quanto por aqueles que executam essas atividades. Então são decisões padronizadas. Então sempre que pensar em decisão programada, a gente lembra de decisões padronizadas, que vão sempre ser aquelas mesmas decisões, porque estão sendo tratadas em atividades rotineiras, em ambientes estáveis, onde tudo sempre acontece da mesma forma. Então você consegue padronizar decisões, o que não vai acontecer no que a gente vai ver agora, que são as decisões não programadas. Então aqui as características das decisões não programadas é que elas vão acontecer em condições dinâmicas, lembrando que nas programadas a situação era bem definida, aqui condições dinâmicas. E por ser dinâmico, é num ambiente onde nós vamos ter uma instabilidade. Então, ambiente instável. A solução de problemas não rotineiros ou excepcionais. Então, decisões não programadas não tem nada a ver com atividades rotineiras. Vão ser para problemas e oportunidades não rotineiras ou que sejam excepcionais, acontecem ali, ninguém estava esperando, nunca ninguém tinha visto. As decisões não programadas vão demandar tempo, não são céleres. E por que vão demandar tempo? Porque como não são para resolução de problemas e para conseguir, né, aproveitar ali oportunidades que não são conhecidas, né, tanto problemas ou oportunidades que nunca aconteceram na organização, o gestor, para decidir, ele vai precisar de mais tempo,
né? Ele vai precisar de mais informação, ele vai precisar estudar a situação para poder tomar aquela decisão com mais segurança e com mais firmeza, né? Então, por isso que as decisões não programadas não são céleres. Elas podem exigir uma rapidez, mas elas não vão ser tomadas tão rápidas como se uma decisão programada que já existe, né? Já está desenhada, já está escrita ali no papel a forma de proceder. E por último, nós vamos ter como característica das decisões não programadas a questão do risco e da incerteza, né? Exatamente por isso que a gente falou, né? Elas acontecem ali em condições dinâmicas e em ambientes instáveis para a solução de problemas não rotineiros ou que sejam excepcionais e para oportunidades que não são conhecidas ainda do gestor. No próximo bloco, nós vamos fazer uma questão relacionada à temática dos tipos de decisão, né? Decisão programada e não programada, e vamos dar sequência, então, aí ao nosso estudo do processo decisório. Até lá!